Que isso? Música de podcast que todo mundo usa. Como que é? Aqueles Olá, eu sou Gustavo Sobral e esse é o Indigentes Podcast. Não, mas tem eu também. Ok, aí você fala a sua parte agora. Eu sou o João e é isso aí, esse podcast. Ok, agora começou. A gente vai usar essa abertura depois de várias e a gente vai... ou não. A gente já tem... Vai o quê? Continua o que você tava falando. Você tá, então deixa eu falar. Ok, a gente vai usar essa abertura depois de várias falhas. Hoje, talvez eu corte isso depois, mas hoje é o aniversário do Wanda de 5 anos, tipo. Ah, é? Aham. E aí mostra como eles começaram o primeiro programa, é muito bizarro. Tipo, eu não ouvi o primeiro programa, mas é louco. Eu ouvi o primeiro programa, mas eu não lembro de nada. Ouvi jogando Dark Souls. Eu vi hoje no Instagram. Talvez fique datado, enfim. Hoje a gente vai falar sobre podcasts. Olha o metalinguagem. Daria pra usar esse podcast como título de Metacast, mas eu já vi isso em algum outro lugar. Tipo, Metacast. Meta é muito ruim. É, muito ruim. Mas, aí pensou, já é um podcast que é mal bom, só o título que é ruim e a gente tá aqui talvez. tirando as pessoas. Mas deve ser publicitário. Eu acho que foi do Luigi. Ah, tá, não, tá tudo bem. Ok. Explica a proposta do podcast para as pessoas, eu acho que elas merecem saber. Na real, a proposta do podcast... A gente não tem muito meio que uma proposta de podcast. A gente é muito fã de podcast desde 2000 e alguma coisa. E como fãs de podcast, a gente resolveu fazer o nosso próprio podcast há uns 2 anos atrás, um ano e meio, sei lá. Aí a gente decidiu bem rápido, na real. Foi tipo assim, a gente é fã de podcast. Eu não conheci o João, falei, ele falou assim, você ouve podcast? Eu falei, eu ouço podcast. Eu tenho 185 assinados. Eu tenho 3. E aí, por essa paixão de podcast, surgiu o nosso próprio podcast. A gente tá falando que vai fazer esse podcast há tempos e nunca sai. Surgiu o nosso próprio podcast que a gente decidiu fazer exatamente quando todo mundo está fazendo um podcast. Exatamente. Que é a melhor hora possível para você fazer, não é mesmo? Na real, é a melhor hora possível, mas a gente é muito underground, tipo... Nossa. Não, por quê? Porque quando a gente queria fazer podcast... Mas a gente não fez, não importa. Ok, não, mas as pessoas merecem saber isso, eu ia falar deserve. Nossa, eu não ia falar isso. Enfim, as pessoas merecem saber disso, que tipo, a nossa ideia, o nosso conceito de podcast é bem antes do podcast passar no Jornal Nacional, porque essa semana passou no Jornal Nacional e no Fantástico. Nossa, eu curtia na época que era underground. Você é o que fala mais isso. Mas eu falo isso como uma piada, você tá fazendo isso sério. Eu não tô fazendo sério, mas foi basicamente o que aconteceu. Eu ouço podcast desde 2014. Não, você ouve antes de mim. Eu ouço desde 2013. Então eu ouço muito tempo antes. Ou não. Eu não ouço sei. desde 2013, mas a gente começou por esferas completamente diferentes. E aí começa um assunto, né? É. Então, galera. Tá. Vai lá. Só deixando... A gente vai tentar... Nossa... Nada. A gente vai tentar discutir durante... Não, corta isso. Tá, ok. Continua. Não, é porque a gente vai tentar discutir nesse programa podcast como a gente começou a ouvir, né? A mídia em si, Sim. essas coisas. E podcast que a gente conhece. A história triste de nós dois, começando a ouvir por podcasts muito... Certo. Duvidosos. Vou usar o adjetivo mais apropriado, né? Isso é pra manter na gravação ou é pra tirar? Talvez. Você vai decidir. Você é o diretor. Ok, então. E aí, como que a gente pula disso? Não sei em que parte que a gente tava. Eu quebrei o ritmo. Sim, totalmente. Eu não sei fazer podcast. Eu não sei onde a gente tava, eu realmente não sei. Não, é porque... isso você pode deixar, as pessoas precisam ouvir. Ok, então. Esse podcast vai ser a prova de que o fato de que você gosta de alguma coisa não significa que você sabe fazer. Exatamente. Se você gosta de tocar violão, por exemplo... Não, mas não é isso. Miseravelmente. Mas isso aqui não é nem se você gosta de tocar violão. A gente gosta de ouvir violão
E aí a gente pegou um violão e a gente acha que a gente vai tocar faz muito. Sentido, mas, realmente. na verdade, vai ser só um desastre. Realmente. Ou não. Eu espero pelo pior. Se isso aqui der certo, sinceramente, se daqui 6 anos a gente tiver milionário... Ouvintes, eu realmente acho que pode dar muito certo. Tanto que se eu estiver falando com algum de vocês estão me ouvindo no momento, é porque eu acho que já deu certo. Mesmo que se for uma pessoa. Se der certo... Eu tô falando de dar certo de verdade, eu tô falando de ficar rico. Já pensou se der certo de verdade? Você está ouvindo Nerdcast. Não, você já pensou se der certo, tipo, se a gente ficar milionário daqui 6 anos, a gente pode tocar isso no nosso programa de 6 anos, e aí a gente chora e tal, vai ficar mó emocionante. Que merda. Mas é isso aí, Gustavo, como você começou a ouvir podcast? Você devia começar a falar sobre isso. Não, vai você primeiro. Então, basicamente, a minha relação com o podcast, eu descobri na semana passada, uma semana antes dessa gravação, que a minha relação com o podcast é bem anterior a, sei lá, eu começar a ouvir a mídia podcast. Enfim, eu sempre gostei muito de rádio, e aí eu começo a parecer o Daniel Bayer falando... Eu só tô acenando negativamente com a cabeça, pode continuar. Porque não, eu vim da rádio e... Pra caralho, vai. Enfim, eu realmente gosto muito de rádio desde criança, tipo, brincava de locutor. Eu acho que eu nunca falei isso. Você brincava de locutor? Brincava. Meu Deus. Enfim, e aí navegando pela interwebs da vida, na minha pré-adolescência, como eu gostava muito de fazer rádio, de ouvir rádio e etc., certa vez eu entrei em contato com uma rádio, uma web rádio do país Portugal, e é isso, eu encontrei um cara que fazia uma rádio, que ainda faz a rádio... Foi um salto muito curto. Realmente assim? Foi. Tipo, eu não sei explicar, mano. Eu ouvia web rádios, tipo, eu entrei em um site, eu acho que era Mixlr, que ele ainda existe hoje em dia, e existem várias estações de rádio lá. E aí, me desconcentrei. Enfim, nesse site Mixlr, existem várias estações de rádio, e aí tinha essa Antena Web, Rádio de Portugal, que ela ainda existe até hoje, que inclusive eu falei com o dono da rádio esse ano. Ela ainda existe, ele tá com vários projetos e tal. O cara é cego, ele edita os programas. Como ele... É bizarro. Ok. Talvez ele ouça isso, sei lá, algum dia. Não tem problema. Se você estiver ouvindo isso, moço, com que software você edita os programas? O nome dele é Carlos Bonaparte. Enfim. Caralho, o nome dele é Bonaparte? Sim. Ele é português e o nome dele é Bonaparte. Caralho, que família... Enfim. Então eu entrei em contato com ele e falei, eu gosto muito de fazer isso, eu devia ter tipo 12 anos na época, 11 talvez. E aí ele falou assim, eu ainda tô chocado que o nome dele é Bonaparte, ele mora em Portugal. É muito bom, o cara tem uma voz espetacular. E aí, tipo, eu não sabia que ele era cego, e em algum momento ele falou assim, é que o meu ecrã, que é como eles chamam a tela em Portugal. Ecrã. Portugal, né, cara? É como eles chamam a tela, e ele falou, o meu ecrã, eu não consigo te escrever hoje que meu ecrã, as respostas do meu ecrã tá personalizada e eu sou cego, enfim. Maior a partir aspas. daí... sim. Então, eu entrei em contato com ele, aí ele falou assim, na real, eu falei que a gente precisa de mais cerveja. Enfim, galera, esse programa é gravado à base de cerveja. E ódio. E desespero, e carinho, e... Foi uma vergonha. Deixa eu só continuar minha história, que é meio grande. Continua. Tá, okay. Quando eu te interromper, só continua. Ok. Enfim. E aí eu falei assim, eu gosto de fazer isso tal, eu gosto de gravar, eu nunca tive experiência. Ele falou, grava um programa pra mim e me manda. Tipo essas coisas de entrevista, sabe? Faz um bagulho aí e me manda. Eu gravei um programa de 1 hora no Audacity. Sobre? Músicas brasileiras. Nossa senhora, mas você com 13 anos falando sobre músicas brasileiras... Talvez 11. Deve ser mas coisa... era tipo assim, um programa sobre músicas clássicas da cultura popular brasileira. As músicas clássicas que o Gustavo então, tipo gosta assim, da música popular brasileira. Não, Legião tipo assim, Urbana. Não, caralho, eu mandei um Luiz Gonzaga, eu mandei...
Eu não lembro agora. Só que esse programa ainda existe, porque o cara guarda todos os Chatuba arquivos. de Mesquita, músicas clássicas brasileiras. Enfim, esse programa ainda existe. Os e-mails que eu mandei pra ele ainda existem. Inclusive, por esses e-mails ainda existirem, eu tava vendo as conversas com ele. E aí tem uma hora que ele fala assim, o nosso programa é gravado em forma de podcast. E aí eu mando um e-mail. Cara, eu não sei, eu tenho que ver esses Mais ou e-mails. menos. 2011, 2012 ou 2010. Você não começou tão antes de mim assim. Não sei, talvez seja antes. Uhum. Mas eu acho que é por essa época aí. E aí ele fala assim, que os nossos programas são gravados em formato de podcast. E aí eu respondo um e-mail pra ele falando assim, mas o pequeno Gustavo, na sua pré-adolescência, mas o que é um podcast? É tipo um programa de rádio, só E que na internet. aí, cara, sabe, passou todo esse tempo de, tipo, eu gravar um podcast sem saber que eu tava gravando um podcast, mesmo que sejam com músicas e num formato totalmente de rádio, e o salto para eu ouvir um podcast. Mas antes disso eu vou contar um pouco. Enfim, aí eu gravei esse programa pra ele. Na real, ele me explicou que era podcast e tal, que eu teria que gravar, ia mandar, ia sair num determinado dia da semana. Então, lá em Portugal, esses caras já faziam o podcast aqui. Acho que foi na mesma época, um pouco antes. Tipo, ele começou um pouco antes que o Nerdcast e tal. Não, os caras do Nerdcast não começaram em 2006? Então, mas essa rádio dele dura muito tempo. Eu acho que mas deve ser de já tava 2006. rolando há muito tempo, então. Sim, tá. sim. Não é uma coisa consolidada. Tipo assim, ele tem, sei lá, 1.000 ouvintes, 2.000. Ouvinte hardcore de podcast, você tem que entender uma coisa. Eu acho importante ressaltar. Eu e o Gustavo, a gente é jovem. Ah, sim, eu tenho 19 anos. Você tem... você não fez 20 ainda, Não, né? e você? 20. Ok. Então, não tem condições da gente ter começado a ouvir podcast em 2002. Porque Exatamente. a gente tava comendo cola em 2002. Eu tinha 3 anos e eu nunca comi cola. Você entendeu o que eu quis dizer. Vai, pode continuar. Eu só quis fazer esse disclaimer. Enfim, Então, falei um pouco sobre a rádio dele, e aí tem todo esse intervalo de tempo, eu gravei um programa pra ele, o programa foi ao ar e tal, teve uma recepção legal na rádio, mas eu gostava muito de ouvir a rádio dele, porque eu sempre gostei de música portuguesa clássica, e eu sou meio estranho quanto a gosto musical. Enfim, e aí foi isso, basicamente. Você gosta de fado? Amo fado. Caralho, isso era uma piada. Eu amo fado. Beleza. Amália Rodrigues. Nossa. Ok. Todo mundo gosta de um bom fado, bebendo um bom vinho. Nunca ouvi um fado na minha vida. Não sei nem do que você... Eu li... Não, presta atenção. Presta atenção. Sabe como eu sei o que é fado? Eu li aquele livro O Cortiço. Uhum. E ele fala sobre fado. Eu só sei que fado existe. Muito bom, é muito bom. Eu duvido, mas... É muito bom. Seguimos. Enfim. E aí tem todo esse salto temporal, sei lá, pra 2014, aí já sei lá, deve ser 14 ou 13, já é o jovem Gustavo no caminho da escola querendo ouvir algo que não seja só música. E eu pensei, eu devia ouvir um curso, sei lá. Nossa. Eu sempre gostei de ser produtivo. E aí eu falei, eu devia ouvir um curso enquanto eu faço um caminho pra escola. Sei lá, um bagulho de inglês, sei lá, tá bom. um curso de história, sei lá, alguma coisa, ciência. E aí eu vou pra internet, chego da escola e pesquiso em algum dia, alguma hora, sei lá, audiocurso, enfim. E, eu acho que foi essa palavra-chave que eu usei, tipo, audiocurso. E aí, de repente, eu paro num site com, tipo assim, os top 10 podcasts mais ouvidos do Brasil. Não sei como isso existia nessa época, não sei quem escreveu essa matéria, eu devia ter procurado pra, tipo, falar o momento, porque deve existir ainda. Não tem como você achar isso daí. Eu acho que tem, tipo assim. Se você jogar top 10 podcasts mais ouvidos do Brasil, você só vai achar a lista de 2019. Talvez. Mas enfim, em algum momento dessa época eu cheguei, né, nesse site, que eu não lembro qual que era, eu lembro que ele tinha um template azul, e se alguém souber, tá aí, fala. Mas... Nossa, um site com template azul. Um template azul e fala Que sobre podcast. Filtrou pra caralho, ué. Não filtrou não, mas vai. Um template azul fala sobre podcast. Nossa, template azul. É azul, tinha umas letras azuis. Tudo tem um template azul, Gustavo. É azul, claro. Tá, ok. Eu acho que todo mundo entendeu aí, boa sorte aí. Não, quem descobrir, eu vou dar um prêmio. Nossa, já começou já. Enfim,
E aí, no primeiro da lista tinha o grande Café Brasil, do Luciano Pires. Destruiu toda uma geração, toda uma juventude. E aí é que tá. Eu não comecei a ouvir podcast pelo Nerdcast. Eu comecei a ouvir podcast pelo Café Brasil. Eu não sei o que é pior, sinceramente. Eu sinceramente não sei. Então, aqui, galera, a gente já ofendeu o Bayer, o Nerdcast. Nossa, cara. E o Luciano Pires. Cara, a gente tá indo muito... Não, o Luciano Pires eu não me importo tanto. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Podcast, Foda-se. Foda-se. Ai, caralho. Bayer, desculpa. Enfim, e aí eu falei, interessante. Nessa época, ele já tinha, 500 programas. Porque ele é um cara que começou lá em 2001, porque ele também tem essa coisa de vir do rádio. Então ele tinha um programa de rádio, ele saiu do rádio, começou a gravar o podcast. Sei lá, talvez ele foi expulso da emissora, sei lá. Não foi expulso. Não, esses caras não são expulsos, Gustavo. Enfim. Você tem que não ser um merda pra você ser expulso. Não sei o que aconteceu. Ok, vai. Mas ele começou a gravar esses programas, que são programas de treino. Foda-se, não vou fazer propaganda pro podcast dele. Mas eu sei que eu comecei a ouvir e gostar pra caralho. Ele faz umas análises musicais, tem um programa sobre Bohemian Rhapsody, que é maravilhoso, realmente é muito bom. A técnica dele, o que ele faz. Parece um adolescente. Não, mas eu era adolescente na época. Eu tava no furor do momento. Chato pra caralho. Sabe? Assim, só pros ouvintes não acharem que eu tenho uma implicância à toa, eu ouvi o podcast desse maluco. Por indicação minha? Por indicação do... Presta atenção. Ele me indicou essa merda. E esse maluco é insuportável. Ele parece um adolescente de 14 anos. Que era o que eu era na época, por isso eu me identifiquei tanto. Mas ele tem 50 anos. Esse é o problema, ouvintes. Ok, segue. Enfim, e aí eu comecei a ouvir e eu acho que eu tenho quase certeza que foi o único podcast que eu ouvi todos os episódios. Meu Deus. E tinha 500 na época que eu comecei a ouvir. Porque, o podcast dele traz umas reflexões e tal. Por isso que você cometeu erros graves na sua vida política que eu não vou citar aqui. Acho que no primeiro episódio é muita coisa. Galera, já vocês vão saber mais. Ouve aí. Segue ouvindo aí. Tá aí, ó, um disclaimer pra vocês. Uhum. Enfim, então eu comecei a ouvir tudo isso. Ele tem umas histórias legais, ele lê umas coisas do Rubem Alves, sabe? Umas reflexões, umas historinhas, umas crônicas. E dá pra sair de lá aprendendo alguma coisa. Como era 30 minutos o programa dele, eu ia pra escola ouvindo isso, depois voltava o resto. E aí, ok, isso é um podcast. Por muito tempo eu só ouvia isso. E aí, certo dia eu voltei naquela lista, ok, top 10 podcasts. E lá, tá. Não sei como o programa do Luciano Pires estava em primeiro na época. Mas em segundo estava o Nerdcast. E aí, na época eu assistia Game of Thrones já. E saiu, eu lembro especificamente... Então foi muito depois. Não, Game of Thrones é de quando? Sei lá, mano. Teve 8 temporadas. Não sei, então. 8 anos atrás. No mínimo, né? Então. Ok. E aí eu lembro que o Nerdcast tinha feito um programa especial de Game of Thrones, não lembro de que temporada. Eu acho que eles fizeram desde a primeira. Então. Deve ter sido, primeira ou segunda, terceira, sei lá. Enfim. E aí... Aí, a iniciação foi realmente no programa do Luciano Pires, mas o formato podcast brasileiro, que é o que a gente está fazendo agora, inclusive no momento, foi aí que eu peguei, né? Que, eu ouvi uns caras analisando uma temporada de um podcast e os caras sentados e falando sobre isso, e porra, e sendo da hora. De fato engraçado. Ok, sim, sabe? Vamos abaixar as armas aqui. Era engraçado. Eu acho que tem episódios que eles fazem ainda hoje que são bons. Não, tem, é lógico que tem. Sim. Eu não tô falando que não. Sim. Mas eu não tô falando que não. O ouvinte já viu você jogando, João. Eu ouvi todos os... Você tá pego pelo gravador. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar isso, não. Eu ouvi todos os programas até 2014. Ok. Enfim, e aí começou, né? Aí eu fui procurar, sei lá, a outra temporada que eles tinham falado de Game of Thrones. Aí eu comecei a ver um tema sobre história, que sempre foi minha área. E eles fazem esses nerdcasts históricos. E aí eu comecei a me envolver e tal. E aí nisso aí eu tenho 2 podcasts assinados já, né? E aí começa a envolver no mundo de podcast. Aí eles começam a fazer uns feats. Aí eu conheci o Minuto de Silêncio.
Aí eu conheci o Não Ovo. E aí vai, depois disso daí é só decadência. Hoje em dia hoje, nessa data, eu tenho 207 podcasts assinados. Eu ouço a maioria, tipo... Não. Eu ouço a maioria. Eu realmente ouço a maioria, sim, realmente. Inclusive, antes de vir pra cá, eu tava ouvindo This American Life, que fazia um tempão que eu não ouvia. Não ouço. Mas eu tenho... cala sua boca, você ouve This American Life e não quer ouvir Shittown. This American Life é muito... O microfone é muito bom, Shittown... Mas são pessoas falando, o que você espera? São uns redneck falando... Ok, mas o cara tá falando pelo telefone, velho. No Alabama, mano. É muito louco. Desculpa, gente, eu já tentei ouvir Shittown 2 vezes. É o melhor podcast. É o melhor podcast do mundo. Enfim, This American Life tá muito bem Acabei ontem, chorei que nem um filho da puta. Ok, então eu vou tentar ouvir novamente pela 3ª vez, mas não rolou. E é isso aí, tipo, eu acabei com 207 podcasts assinados hoje e fazendo o meu próprio podcast aqui. Vai lá, João. Nossa, eu fui uma criança, eu acho que é melhor, um pouco antes dos podcasts, eu fui uma criança games. Então eu jogava muito videogame. Eu só fazia isso da minha vida. Tá, se eu ir pegar uma cerveja, você consegue continuar falando? Não vou falar sozinho, vai pegar a cerveja. Ok, então. Aí você coloca, se a gente for usar uma vírgula sonora, você coloca uma vírgula sonora agora. Ok. Ou não. Se você não for usar, calma aí, eu vou gravar um negócio pra colocar. Tá. Isso é uma vírgula sonora que eu tô fazendo enquanto o Gustavo busca uma cerveja. É isso. E eu tô chegando com a cerveja. Vamos fazer barulho de cerveja, tipo... vai ser... Nossa, a gente bebe cerveja. Como se fosse a coisa mais... Eu tenho 19 anos, porra. Ai, Gustavo, pelo amor de Deus, cara. Enfim. Não faz isso com a gente. Mas, não, o que eu quero dizer é que, tipo, se algum dia existir um patrocinador de cervejas, que a gente pode falar qual cerveja a gente tá bebendo agora. Tá. Todo mundo sabe qual cerveja a gente tá bebendo agora. Não sabe. Todo mundo sabe que são 2 opções e é uma das 2. Não é. Não, pô. Eu posso ter ido numa cervejaria gourmet. Se fosse uma cervejaria gourmet, eles não estariam ouvindo barulho de lata. Ok, você tem um ponto, realmente. Ok, então, ouvintes, pensa aí qual cerveja de lata. Qual das duas será que a gente tá bebendo? Ambas são da Ambev. Assim, eu odeio Brahma, então... Gustavo, você tá entregando o ouro, cara. Enfim, odiamos Brahma. Mas, Brahma, se você quiser... Ambev, vai tomar no cu. Mas mesmo assim, se você quiser... Ambas são da Ambev? Eu vou fazer essa pesquisa. Sim, são. Ambas são da Ambev. Ok. Tudo é da Ambev, né? Sabia que a Ambev comprou o Burger King e comprou a Heineken? Cara, matar o velho da Ambev. Sim. Sei lá quem que é o dono da Ambev, mano. Ninguém sabe. É tipo o segundo cara mais rico do mundo, sei lá, uma coisa assim. Sério? E ele é brasileiro. Nossa, que orgulho. Pesquisa aí o nome do cara. Não. Tá. Não merece ter o nome dele. Eu tenho que matar ele e salgar as terras dele, que nem carta. Sei lá, é um dos caras mais fazer ricos do o nome mundo. dele sumir da história. E ele só tá ficando mais rico, né? Porque agora Burger King e Heineken, que é mundial, então... Eu não sabia, eu falei esses dias pro William, sei lá. Beber uma Heineken, tudo igual, não sei. Enfim, tô bebendo cerveja agora. Sua história de podcast, sei lá. Tá, eu era uma criança muito games. Do qual eu odiaria se eu conheceria quando criança. Não, a gente já conversou sobre isso. Eu já falei que se a gente tivesse se conhecido criança ou adolescente, a gente ia se odiar. Nossa, puta que pariu. Mas enfim. Nunca dá certo. Eu gostava muito de games, então eu passava meu tempo todo jogando videogames e eu não tinha acesso à internet. Eu demorei muito pra ter acesso. Então, mais ou menos em 2010 eu fui ter acesso à internet de escada. 2010, Copa do Mundo da África. Isso, Xambirambira. Aí beleza, internet de escada, você não tem nada pra fazer na internet de escada, então ok, pula essa parte. Uns 2 anos depois chegou a internet via rádio na minha casa. Porque é importante que o ouvinte entenda que eu morava no interior de São Paulo, no true interior de São Paulo. Ambos morávamos no interior de São Paulo e hoje em dia a gente mora no interior de Mato Grosso do Sul. Olha só, hein? Indo cada vez mais fundo nessa fossa chamada vida. Vai lá, João. Mas beleza. Nossa, eu tô bêbado já, não tô conseguindo organizar meus pensamentos. Assim que é bom. Então, beleza, videogame, não sei o que, aí comecei a assistir o quê? A perdição da criança, né? Do pré-adolescente, gameplays. Achei que era anime. Não, anime eu já assistia. Ok. Eu assistia anime. Mas ainda gosto de anime hoje, só que os animes são muito ruins, cara. Eu não vou abrir esse parênteses, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Ok. Mas... beleza, assistindo gameplays, é isso que eu encontro um gameplay de Assassin's Creed 3.
Isso em 2013. E era no canal de quem? Ah, sim. Era no canal do Jovem Nerd. E aí, no começo desse vídeo, eles falam que tem um podcast sobre Revolução Americana. Ok. Aí apaixonou o menino. E aí eu tava, tipo, eu com 14 anos lá, assistindo um vídeo de Assassin's Creed 3, eu falei, caralho, o que é um podcast? Aí eu fui lá, cliquei, ouvi, falei, ah, tá. E aí, como tudo que eu gosto na minha vida, fiquei completamente obcecado. Sim. E ouvi todos os Nerdcasts que tinham do 1 até aquele episódio. Que eram muitos. Então, mas é interessante essa coisa de, tipo, a galera brasileira sempre falar assim, não, eu realmente comecei pelo Nerdcast, mas é porque o Nerdcast tem esse fenômeno de, sei lá, eu acho que foi muito bem pensado criar nichos dentro do programa, né? Como tipo assim? fazer os históricos, fazer os gameplay, fazer Eu gostava de tudo. sabe? E, tipo, eles me pegaram por essa coisa de história, basicamente. Mas, tipo, tem pra todo mundo. Tem os tech, tem Não, os... aqui, aí já é... Não, mas quem gosta de tecnologia vai gostar de ouvir isso, mano. Eu Tipo, odeio. entendeu? Eu não consigo entender como alguém gosta de tecnologia. Enfim. Ah, eu gosto de tecnologia, eu só não sou ligado nisso aí. Enfim, eu ouviria, sei lá, se eu fosse um malucão de... Eu não gosto de tecnologia, eu queria viver no Paleolítico. É esse tipo de pessoa. Cara, mas eu acho que a começando. vida seria muito mais fácil se a gente tivesse no Paleolítico, mano. Porque você só fica lá, aí você tenta caçar um alce, você não consegue, aí você morre. É isso. Você morre. É tudo que simples, você faz no né? Paleolítico. Sim, Você corta seu pé, pega tétano, morre. É a Seu simplicidade. dedão fica do tamanho de uma toranja Foi longe. e você morre. Realmente. Então, é da hora esse fenômeno do Nerdcast, mas eu acho que justamente por isso que aconteceu esse fenômeno de, tipo, todo mundo começa pelo Nerdcast, porque eles têm, como eles têm essa gama de produtos, todo mundo tem um nicho pra começar a ouvir. Sim. Então, eu acho que eu Eu não nunca sei se vi essa foi análise de planejado ninguém. Então, eu também não sei. Mas eu acho que eu nunca ouvi em podcasts, inclusive, essa análise de ninguém. Tipo, por que o Nerdcast começou a ser isso aí? Porque... Eu acho que primeiro porque eles já tinham um público, né? Eles Realmente. já tinham um público, Não, eles claro. começaram a fazer o bagulho muito Sim. cedo e vamos botar as cartas na mesa aqui. A qualidade técnica, principalmente uns 3 anos atrás, em 2013, por exemplo, que foi quando eu comecei a ouvir, a diferença de qualidade técnica de 99% dos podcasts pro Nerdcast era um abismo gigantesco. Mas é porque a história do Nerdcast é isso, né? Tipo, eu ouvi o próprio... Caralho, esqueci o nome dele. O do Radiofobia. Léo Pires, exatamente. Contando um pouco da história e tal. E ouvi o Jacaré Banguela falando também um pouco da história do Nerdcast. E aí é basicamente isso, né? Quando eles veem que tá dando certo o podcast, eles investem na hora, tipo... Bora colocar dinheiro nisso, bora contratar gente, bora... Léo, vem editar e etc. E aí eles começam a profissionalizar o bagulho mesmo, né? E aí começa a entrar patrocinador, investidor. E também eles... Tem muito a ver com a hora que começou o bagulho, porque eles pegaram esse nicho de cultura pop, né? Sim, que tava começando nessa época. E que tá morrendo agora, eu acho. Não tá morrendo. Eu acho que tá morrendo. Não tá morrendo. Para, o Tá Vingadores... decaindo. O último Vingadores foi a maior bilheteria da história da humanidade e tinha gente louca Sei na... lá, cara. Eu acho que Não, é um eu momento... não duvido que vai morrer, mas não está morrendo ainda. Ok, A vamos gente vai ver. ter que esperar pra falar que tá morrendo, se tá morrendo ou não. Eu acho que lá em 2050 vai começar a voltar a ter esses filmes de heróis. Tipo, como Não vai ter nada em 2050, vai acabar o petróleo. Ah, sim. A grande teoria aí do nosso... Não é uma grande teoria. Vai acabar. E nem, a questão é que não vai nem precisar acabar o petróleo. A gente vai ter um colapso em no máximo 30 anos, cara. Tá bom então, galera. Daqui 50 anos, alguém vai te oferecer uma cebola e você vai chorar porque você não viu uma cebola. Não porque você cortou a cebola. Não. Aí você vai comer a cebola como se fosse uma maçã. Você já vai estar sem dente já, porque, enfim. Vai dar tudo certo, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu continuar que eu tava... sim. Esse foi um parênteses Relaxa. de 5 minutos. É cerveja, gente. Enfim. Você tava no Nerdcast. Ok. Aí, beleza, ouvindo Nerdcast e tal, aquele negócio, né? Você não ouve mais ninguém quando você começa a ouvir Nerdcast inicialmente. Sim.
Aí tentei aqueles outros, que era na época que tinha outros podcasts no site do Jovem Nerd. Tinha o MRG, por exemplo. Nunca gostei muito. Não, nem sabia disso. Pois é, nunca curti tanto. Aí, beleza, tava ouvindo só o Nerdcast. Eu não lembro, essa é a questão. Eu não lembro qual foi o outro que me mostrou que tinham outras coisas. Ok. Quem me tirou da caverna? Eu não sei. Eu ia perguntar, tipo assim, qual foi o seu segundo podcast? Não sei. Ok. Eu acho que foi jogabilidade. Porque eu era games. Sim, é porque pra mim eu acho que eu consigo fazer o caminho certinho, sabe? Tipo, foi Jovem Nerd, aí depois eu comecei a ouvir o Não Ovo, aí um dia eu vi umas imitações do Não Ovo feita pelo Minuto de Silêncio, eu cheguei no Minuto de Silêncio, aí eu comecei a procurar podcast de ciência, eu achei o SciCast, aí foi indo. Então eu consigo traçar uma rota, porque, assim. Por mais que eu ouvisse, eu não conhecia muito bem a mídia e eu não me importava tanto. Tipo, não era um bagulho importante na minha vida. Sim. Os podcasts eram só uma coisa que eu ouvia enquanto eu jogava videogames, porque eu era games. Não, então, pra mim era meio que um foco, né? Porque, tipo, eu Não, queria fazer alguma totalmente não era. coisa, então, sei lá, aí eu comecei a lavar a louça escutando podcast, fazer tudo escutando podcast. E você, o foco era o game. Eu não tinha smartphone. E aí eu escutava no computador, e aí quando eu ganhei um smartphone eu não tinha Wi-Fi, porque eu demorei muito pra ter Wi-Fi em casa. E aí o que eu fazia? Eu baixava eles no navegador e passava pro celular por USB, ia pra sala, jogava até terminar, voltava pro computador. Porra, que caminho. Mas então, Deixa eu continuar. Sim, continua. E aí, eventualmente, eu sei que eventualmente eu estava acho que era no Twitter que eu tava. E o João Carvalho falou assim, vou lançar um podcast. E aí eu falei... Mas você já conhecia o João, então? Conhecia da UBR. Tá, ok. E aí eu falei, meu Deus, ele vai lançar um podcast. E era o Decrépito? Era o Decrépito. Ok. Ele já tinha teve um antes do Decrépito, mas eu não ouvi esse. Como é que é o nome? Não sei. Teve o Gargantas Hackeadas, mas não era esse. Eu acho que era Zoeira Cast, não pode que... que tinha ele, o Bayer já tava junto e mais uns caras. Mas acabou também, e eu não tinha ouvido. Eu cheguei a ouvir uns episódios muito tempo depois. Eu nem sabia disso. Pois é. Aí eu comecei a ouvir o Decréptos, tipo, no episódio... Acho que eu comecei a ouvir no episódio 1 mesmo. E aí eu fui ouvindo. E aí pelo Decréptos eu conheci o resto dos podcasts. Eventualmente eu conheci o Anticast, que é legal também. Sim, Ivan Mizanzuki aí. Muito bom. Por quê? Vai parecer que foi irônico isso. Não, Ivan, um abraço, Ivan. Você não, é muito legal. porque tipo, a gente falou mal de muita gente. E aí quando a gente fala mal, fala bem, parece que é ironia. Não é. Assim, eu nunca gostei dele desde o começo, mas aí depois eu fui... Eu gosto do Ivan. Ivan abrindo o coração. Aí beleza, aí parti pra ouvir, tipo, tudo, né? Aí eu eventualmente conheci o Wanda. O Wanda eu conheci já rolava há muito tempo já. Sim. Já rolava tipo uns 2, 3 anos. Não, você me apresentou o Wanda. Tem quantos anos o Wanda? 5 hoje. Acho que quando eu conheci já rolava uns 3 anos. Aí o que eu fiz? Obcecado, ouvi todos, porque eu faço isso. E, enfim, é isso. Ok. Então, só pra pegar esse gancho aí, eu acho que bom, pelo menos eu sigo uma forma de ouvir podcast que é tipo, começando pelo último lançado e indo pros demais. Mas aí, Absurdo. eu não sei. Eu queria entender mais como as pessoas fazem isso, porque... As pessoas fazem assim, elas ouvem ou o último lançado, ou um episódio que indicaram pra elas, ou um tema que interessa muito pra elas. Se elas gostarem muito do podcast, elas vão pro episódio 1 e ouvir o 1, o 2, o 3, o 4... Todo mundo maratona, todo mundo faz isso. Se o podcast tem 70 episódios, eu vou pro 69, 68, Não, 65. ninguém faz isso. Aí eu procuro, sei lá, os 60 que tem um tema que eu gosto. Não, sabe por quê? Aí eu procuro os 50 que tem um tema que eu gosto. Aí eu vou pro 51, 53, 54. Sabe por quê que ninguém faz isso? Porque você perde a linha de acontecimentos do podcast. Porque as pessoas do podcast, elas estão falando da vida delas. E aí você perde a linha, você quebra a temporalidade, você vai ficar que nem um filme do Tarantino. Ok, não tem problema. Enfim, como a gente acompanha os podcasts desde o ano, sei lá, 11, 12, 13, 14, a gente acompanhou esse crescimento da mídia, essa coisa de começar a aparecer mais podcasts e as emissoras começarem a produzir. E aí, é isso, fala um pouco sobre isso, João.
Desculpa, eu tava pensando no fato de que a gente viveu nos anos 11 de alguma coisa, é muito estranho. Sim, né? Parece meu avô. Algum dia a gente vai falar, tipo... Não vai, a gente não vai, a humanidade vai acabar. Voltamos ao petróleo que vai acabar. Vai, não, o que você ia falar? Não, o que eu tô falando é basicamente que, como a gente passou pelos anos 11, 12, 13, 14 do século 21, a gente viu o crescimento dos podcasts desde lá, desde o começo, sabe? Mais ou menos, né? Porque a gente não acompanhou o começo da mídia no Brasil. Não, claro, mas essa exponencialidade de agora, sabe? Que aconteceu. Ah, sim. Ah, mas isso todo Foi mundo... Foi esse boom. Ah, mas isso todo mundo acompanhou. Não sei se todo mundo acompanhou, porque a galera ou todo mundo tá chegando agora com o boom, entendeu? Você tem um ponto. Não, realmente. Entendeu? Ah, mas sei lá, eu tenho a impressão de que já era tanta gente quando eu cheguei. Não sei se era tanta gente. É que hoje em dia as grandes mídias estão dando esse olhar. Eu não sei quanto, eu realmente não consigo traçar um delineado, tipo, o que eles estão fazendo. Mas o Spotify fez campanha no Brasil. Não, mas é que no Brasil é complicado também, cara. Então, lá fora sempre foi uma coisa. É que a questão de internet, telefonia no Brasil é muito tensa, sabe? Sim, inclusive eu ouço essas coisas do Spotify, de críticas ao Spotify, que é tipo assim, o Spotify quer que você faça um streaming do seu podcast. Só que ele não conta que a gente tá no Brasil e a internet é ruim. É ruim. Não é nem só que é ruim. A maioria das pessoas tem 3G, cara. Sim. Não tem como. Tem esse problema. Então, e é isso que eu acho... Ah, sim, eu lembrei do que eu ia falar lá atrás. Que é tipo essa separação do ouvinte do podcast, né? Que é tipo, você tava falando que quando você começou a ouvir, você tinha todo um ciclo pra fazer, que era tipo baixar no computador, como que é? Navegador, e aí depois... Baixar no navegador, eu ia no site, baixava no navegador, eu baixava tipo uns 3, 4, e ficava lá jogando e tal, e passava pro celular, aí eu colocava o fone, deitava lá no sofá, e já deixava baixando os outros, que bizarro. e ia lá, e era isso. Então, eu acho que esse é o problema da popularidade, né? Porque o caminho... pra baixar um podcast, pra você ouvir um podcast no começo... eu não tinha, por exemplo, agregador. Exatamente. Mesmo quando eu tinha smartphone, eu demorei muito pra ter agregador. Não, então, quando eu falei, ok, isso é um podcast, eu já tinha celular, eu baixei, sei lá, não lembro qual que é o mais básicozão lá do Android. Não lembro qual que é o agregador principal. Que é aquele que eu tinha lá. Exatamente, esse aí. Eu não lembro o nome dele. Eu também não lembro o nome dele. Fica aí, saudades. Addict, podcast Addict. Exatamente, foi esse que eu baixei. E aí, depois disso daí, depois que você tá nesse mundo, que você entra lá no Podcast Addict... E é fácil. Que ele tem um mundinho lá pra você procurar o que você quer. Pela primeira vez na vida foi fácil. Exatamente. E aí, acho que aí é o ponto. Tipo, da gente, brasileiro, começar a entender e aí começar a ouvir mais. Só que antigamente era realmente muito difícil. Não, porque lá fora a galera usava iTunes, né? Sim, exatamente. E aqui... Desculpa, se você usava iTunes no Brasil antes de 2010, você é boy. Ou... Você é boy. Não sei. Talvez o cara é velho e ele já tem dinheiro pra comprar um... Ou seja, se ele já tem dinheiro pra comprar, ele é o quê? Boy. Não, se o cara tem 40 anos e comprou um iPhone. Boy. Ok. Enfim. É só uma reflexão mesmo que eu tava fazendo. Tipo, como que... Eu acho que essa coisa de, tipo, dar o boom agora é porque as mídias estão... Tipo, a Globo tá produzindo podcast, a CNN... Não, mas tipo, o que eu te falei da questão de a maioria das pessoas tem 3G e tal. A questão tinha um público possível, que são as pessoas que têm condição de ouvir podcast, né? Porque tem isso, porque é uma mídia meio elitizada. E que não ouviam. Você não acha que foi elitizada por causa disso, sabe? Por causa de quê, exatamente? Do processo de, tipo, ter que baixar, ter que fazer, ter que... Então, eu acho que também, mas foi elitizada principalmente porque... pelas questões de acesso à internet mesmo. Entendi. A maioria, tipo, as estatísticas que a gente tem de acesso à internet no Brasil, eu não sei se tem... Hoje em dia ainda são ruins. Ainda são ruins, e pelo que eu sei, eu nunca vi uma pesquisa que separa gente que usa só 3G de gente que tem internet, tipo... sabe? Sim. Porque a maioria das pessoas usa 3G, é isso. Sim.
entendeu? Aham. E quando você usa 3G, não tem como você baixar um arquivo de 150 MB pra ouvir por 1 hora. Não, realmente. É isso que eu tô falando. E nem entendeu? fazer streaming que você vai... Mas realmente, uns anos atrás tinha um público em potencial, uma galera que tem como ouvir podcast e não ouvia porque não conhecia a mídia. Exatamente. E o boom é muito disso, Era né? esse ponto aí que eu queria chegar. Tinha galera que poderia, mas... Sim, o boom é muito isso. Aham. Que agora tem Spotify, agora é fácil, né? Sim, sim. Eu vejo a galera reclamando que o Spotify não notifica quando sai episódio, e esse é um problema. Não notifica? Não notifica. Eu não ouço Então, Spotify. eu também não ouço, mas tá aí um desafio do Spotify. Porque, tipo assim, eles não são feitos pra isso, né? Pra notificar quando sai alguma coisa. Porra, mas você vai fazer Mas uma é mídia... simples, claro que é simples. Então, porra, é o Spotify, sabe? Não... Sim, poderia facilmente colocar lá. Mas eu acho que eles notificam e as pessoas são burras. Não, eu acho que não Sabe notifica. por quê? Todo mundo fala que Sabe por quê? Um artista que eu seguia no Spotify, esses dias lançou um álbum. Eu abri o Spotify e ele fez pá na minha cara, lançou um álbum. Ok, mas não chega notificação, entendeu? Tipo assim, tá, ok. quando você tem um agregador, hoje em dia eu uso o Pocket Casts. E ele chega, se eu quiser, sim. ele já faz o download automático. Se eu quiser, ele já exclui o programa que eu já ouvi. E é muito simples. Porra, é demais. É pago, mas, tipo, é conforto. Enfim. Sim. Eu acho que talvez a próxima pauta seja que podcast você gosta hoje em dia. Ok. O que você tá ouvindo ultimamente? O que eu ouço ultimamente? Bom, eu tenho 207 podcasts assinados. Para com essa porra. Quais você ouve de verdade? Eu ouço todos, de verdade. Mesmo que eu deixe lá na lista e ouço muito tardiamente, eu ouço todos. Só que assim, tem os que eu dou prioridade. Exato, claro, esses. Que é tipo assim, os que eu quero, sei lá, conversar com você sobre, os que a Half-Death tá fazendo agora. Half-Death, salve Half-Death, contrata, paga nós. Não, realmente, eu acho interessante falar sobre esse fenômeno do Gus. Sei lá, que ele soube fazer, eu acho que... É porque ele já fazia muito tempo, né? Também, né, ele tem todo um background de podcasts e... Sim, enfim. Inclusive do Games. O Gus é um menino Games também. Ah, sim, ele veio daí, né? Mas o primeiro podcast dele foi sobre... Eu nunca tinha ouvido nada do Gus, games, não. né? Não, eu também não. Não, eu tinha ouvido... Eu conhecia o Gus, eu não lembro de onde. Eu não conhecia. De onde eu conheci o Gus, cara? Eu sabia quem ele era, tá ligado? Ele é famoso e tal. Ele não é famoso. Não, eu sei que a família dele é meio famosinha em São Paulo, tipo... a mãe dele é escritora da Folha. Foda-se. Em São Paulo, Gustavo, ninguém se importa. Porra, não. Não, ele é rico, é diferente. Tem nome, sim. É diferente você ser rico e você ser famoso. Então, claro, João, alta sociedade de São Paulo, todo mundo conhece. Tá, você entendeu o que eu quis dizer. Cara, de onde eu conheci o Gus? Não sei, mas o que ele fez no podcast foi interessante nesse momento que a gente tá. Não, o Ivan fez um bagulho muito importante. Ah, sim, também. 2015. Pra caralho. Não só o Ivan, né? As pessoas que o Ivan chamou pro E podcast. assim, o que o Ivan tá fazendo atualmente no Pra caralho no também, no caso Evandro, Porra, né? Inclusive não ouviu o episódio novo, preciso ouvir. Não, eu confesso que eu estou bem atrasado com o caso Evandro, mas é porque é aquela fase que tá maçante, etc, e eu tenho que ter um tempo Ele avisou. Pra ouvir. Sim, obviamente, eu tenho que ter um tempo a mais pra ouvir, eu tenho que ter um foco mais pra ouvir, e eu fui deixando de lado, mas vou voltar. Porque eu acompanhei até muito tempo e aí eu não vou deixar tudo que eu acompanhei pra trás. Mas o Ivan fez essa coisa muito louca também, que agora ele tá na Half-Death também. Cara, mas eu nunca... Ai, se você tá ouvindo o caso Evandro, vai ter um leve spoiler agora. Mas eu nunca vou esquecer de quando eu tava ouvindo o caso Evandro e aparece a outra criança. Ah, sim, isso daí é bizarro. Caralho, Nossa, velho, o isso moleque... daí é bizarro. Mano... Não, porque isso foi falado novamente algum dia no caso Evandro? Acho que não, acho que ele trata sobre isso naquele episódio. Não, gente, isso não, realmente porque é bizarro. aparece a criança e aí fica uma comoção do caralho. Acabou. E depois levam a criança embora. É doideira. Cadê essa criança? Sim, Quem é essa criança? Não, isso aí realmente é muito bizarro. Mano. Essa história tem todo um... É uma fita muito louca. Mano, é muito bizarro. Essa história é muito bizarra. Mano, essas coisas do Diógenes e etc. Eu tenho minha própria teoria sobre o caso Evandro. Ok. Você quer falar? Não sei. Eu acho que é meio responsável, né? Envolve muita gente. É verdade. Sei lá. Não que eu tenha responsabilidade, mas... Tipo... Não, mas eu sinto que, por exemplo, se eu mandasse esse tweet pro Ivan, ele ia ficar bravo. Ah, sim, entendi.
Não vamos chatear o Ivan. Não, eu gosto do Ivan. É, isso aí. Enfim, podcasts que eu ouço ultimamente, que eu dou prioridade, eu ouço bastante o Minuto de Silêncio, que é minha paixãozinha desde o comecinho ali. Ouvi, mas... eles mudaram o formato recentemente, que agora eles estão fazendo um podcast semanal de notícias semanais, com humor e etc. Tem toda essa coisa do Caco roteirizar. Eles são muito felizes, cara. Eu acho que é isso. Você não gosta de felicidade? Eu acho que todos os podcasts que eu ouço, as pessoas são meio miseráveis. Não, mas a gente é de boa. Tipo, a gente menos não tá fazendo Wanda. um programa... Menos o Wanda. Como assim? Não, é porque, tipo assim, a maioria você consegue perceber que as pessoas são meio miseráveis dos podcasts que eu ouço. Os ouvintes que estão ouvindo a gente Não, agora conseguiriam perceber que a gente é miserável? Conseguiriam. Ok. Eu já falei que o mundo vai entrar em colapso em realmente, 20 anos. Verdade. 30 no máximo. 2 vezes ele falou isso. Essa é a terceira vez. Essa é a terceira vez. Pois é. Ok, somos miseráveis. É o que acontece quando você faz humanas. Então, Minuto de Silêncio, eu comecei a gostar de verdade, de novo, por essa parte histórica, etc, que me persegue. Eu tô fazendo faculdade Eles têm de podcast história. de história? Eles têm, porque o Caco é professor de história. Quê? Ele não trabalhava na Globo? Ele trabalha na Globo agora, mas ele abandonou ser professor e foi pra Globo, entendeu? Entendi. Tipo, vou roteirizar o bagulho e é isso. Entendi. Enfim, e eles têm, tipo assim, um podcast sobre descobrimento do Brasil, um podcast sobre... E aí foi me encantando cada vez mais, e aí, certo dia eles fazem esse programa como que é? Eu não lembro o nome do episódio, mas é um episódio específico que cada bloco é eles imitando um podcast da podosfera brasileira. E aí lá tem o Não Ovo, e aí levam o Não Ovo também. Então eu ouço hoje em dia o Minuto de Silêncio, o Não Ovo. Não ouço os outros... O Não Ovo que também foi importantíssimo, sim, né? foi pra caralho, porque o Cid tem todo esse background de internet também. Tem o público gigantesco. Ele provou pra mídia internacional que qualquer coisa que você falar sobre a Coreia do Norte, as pessoas acreditam. Exatamente. Coreia do Norte vulgo a melhor Coreia, só deixando claro. Pode seguir. Comunista. Segue aí. Enfim, o Cid também tem toda essa coisa. Ele trouxe muita gente pro podcast. Muita gente. Não, realmente. E depois que eu comecei a ouvir o Não Ovo, também deu uma mudada na minha concepção de podcast. E eu não ouço os outros programas do Não Ovo, que hoje em dia o Não Ovo faliu basicamente na sua estrutura original, não de valor. Mudou. Que tinha o Luigi, o Brian, o Igor, e aí mudou tudo, ele tá com os youtubers lá, e aí a rede Não Ovo sempre teve um programa pro Igor, pro Brian, pro Luigi, e aí hoje em dia ele reformulou isso aí, e ele tá fazendo com os youtubers, com o Lucas, o cara da Trad. O Lierson. O Lierson. Salve, Lierson. O Lierson faz o Xepa, que é sobre comida e tal, e eu nunca ouvi esses daí. O Xepa é o nome do bagulho que ele tem no YouTube também. Então, isso aí. Eu acompanho muito YouTube, gente. Eu não. Desculpa. Eu acompanho zero YouTube. Enfim, eu ouço muito podcast. Quando alguém me pergunta assim, o que você vê no YouTube? Eu falo, na real, eu ouço podcasts. Eu acho que eu perco mais tempo da minha vida com o YouTube do que com podcast. Porque podcast eu tô sempre fazendo outra coisa. Nossa, eu totalmente não. Eu perco muito tempo da minha vida. Gente, não... Nossa, YouTube... Ô, João, dá um exemplo da última coisa que você viu no YouTube. Eu teria que pegar meu celular. Não, eu vou abrir aqui. Vai ter um enquanto corte. isso eu vou falando alguma coisa. Não vai ter um corte, não. Enfim, galera, eu ouço, além do Não Ovo, Minuto de Silêncio, que são programas de humor. Ultimamente eu voltei a ouvir o SciCast, que é programa de ciência, e eu sou muito nerdzinho. Meu negócio é podcast fútil. Exatamente. Então, eu, lá atrás, como eu falei pra vocês, eu entrei em podcast com a direção do quê? De ouvir algo pra eu aprender alguma coisa. Então é tipo assim, eu vou ouvir um curso pra eu aprender alguma coisa, sabe? Fala a última coisa que você... Eu vou falar as últimas 5 coisas. Um gameplay de Civilization 6, de 24 minutos. Okay. O vídeo de 2 minutos de um professor do John B. McLemore do Shittown mostrando o relógio que ele fez. Um gameplay de Life is Strange 2 de 3 horas e 39 minutos. Meu Deus. Pois é. Um clipe do Sidoca. E um álbum de Labor Wave. Ok, tá aí, galera. É com isso que eu perco todo o Top tempo da minha 5 vida. YouTube. E só menção honrosa, um vídeo de
6 minutos e 34 do Zizek falando qualquer coisa. Ok. Pode voltar aí o que você tava falando. Eu tava no Não Ovo? Sei lá o que você tava falando. Ah, não, tava no SciCast já, porque o meu background de podcast é essa coisa, tipo, eu quero ouvir alguma coisa enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Sim. Pra eu aprender alguma coisa. Não, então, o meu é isso, mas exclui pra eu aprender alguma coisa. Entendi. Então, e eu comecei com essa coisa de tipo, eu vou ouvir pra ser produtivo e fazer alguma coisa. E aí, de repente, eu percebi que no meu agregador de podcast tinha, tipo, 30 podcasts de humor e 2 de ciência. Mas é isso. E aí me deu um desespero que eu falei, porra, eu tô subvertendo o que eu tava querendo fazer. E aí, até hoje eu tenho esse problema ainda. Gustavo, você não precisa se preocupar em subverter coisas que você definiu com 13 anos de idade. Tudo faz. Você tem um ponto, mas eu queria... Enfim, ultimamente eu tô ouvindo o SciCast novo, tô ouvindo o Revisionist Story do Dan, esqueci o nome dele, mas é um bagulho muito bom que ele... Não, cara é foda. Enfim, tô ouvindo uns bagulho mais produtivos assim, tô ouvindo Imagina Juntas, tô ouvindo... que mais? Fala aí, João. Não sei o que você ouve. Eu sempre... um milkshake chamado Wanda. Obviamente. Todo mundo ouve o Wanda. Não é bem assim, eu acho. Eu acho que é meio nicho o Wanda. Não sabe? É nicho? É gigante o Wanda? Não, mas tipo assim, pra quem ouve podcast em geral, eu acho que o Wanda não é uma coisa, não, tipo... sabe? Só pro... Entendeu? Podcast nerd. Entendeu? Pra essa galera, realmente... Não sei. Eles ganharam o melhor podcast lá da premiação de sei lá o quê. Não, eles realmente são um público gigantes, muito gigante. Mas eu ouvi o Felipe falando no POC de Cultura, que foi o último episódio do POC que saiu, que ele falando assim, os caras perguntam pra ele, como que você mede o sucesso do Wanda, como que tá isso daí hoje? Ele fala, olha, eu sou muito pé no chão com isso porque eu acho que é nada comparado. Sério? Ele fala, e eu acho que ele tem razão, sabe por quê? É sério, sabe por quê? Tipo, o cara que ouve podcast hoje em dia, o cara normal, heterossexual, branco, 21 anos, chamado Cláudio, sabe, ele não vai ouvir o Wanda. Ele não vai ouvir. Lógico que... Não vai, João. Não é. É um nicho, é um podcast... Não sei. Não é, ele não vai ouvir, não sei, entendeu? Não, talvez ele ouça. Mas, por exemplo, você vai ver que em todos os casos do Me Ajuda Wanda, são gays. Não são todos. Na maioria. São mulheres, são... Sim. Sabe? Eu acho que tem um nicho mesmo na podosfera que acompanha o Wanda. E aí tem a galera que veio do papel pop também, que o Felipe falou que muita gente fala pra ele. Eu ouvi, acho que ontem isso daí o Felipe falando, sobre o podcast, pra pegar essa coisa também. Mas eu acho que é um nicho, sim, o Wanda. Eu não sei. Enfim, o que eu ouço mais? Vamos lá. Acho que é isso. O Rebobinando eu parei de ouvir, do Luigi, mesmo eu gostando dele, mais ou menos. Tem o Igor Seco, tá fazendo TH Show sobre maconha e tal, tá em Portugal. Sem tempo, irmão. Mas eu não ouço porque eu não fumo mais maconha. Mãe, eu nunca fumei maconha. Não fumo maconha, jovem. Gente, por favor, né? Fume tabaco, fume cigarro. Não, eu prefiro que você fume maconha do que cigarro. Eu prefiro que você fume cigarro, a gente não tem futuro, não faz Fuma diferença. um cigarro de maconha. Não, fuma um cigarro de tabaco. Não. Vai, segue. Vapora um vape. Vai lá. Vai, segue. Enfim, eu acho que é isso, basicamente, de prioridade que eu dou ultimamente na minha semana. É o milkshake chamado Wanda, Minuto de Silêncio, o Não Ovo, o This American Life, eu tenho ouvido bastante. Tenho ouvido também o Decreptus, mas são muitos. Realmente. Isso. São realmente muitos que eu acompanho durante. Sim, eu tenho ouvido muito esse bagulho do Estadão Notícias, que sai todo dia um bagulho. E eu gosto muito de me atualizar. E eu ainda continuo ouvindo rádio. Tipo, quando eu não tenho nenhum podcast pra ouvir, eu vou no Tanin, que é programa de rádio online. Aí eu coloco Band News FM de São Paulo e eu começo a ouvir. Como você consegue? E é isso. Vai lá. Tá, vamos lá. O que eu ouço? Vou começar pelo que eu ouço religiosamente. Não perco um episódio. O Wanda. Não perco um episódio, eu ouço todos. Mesmo os que o tema eu odeio. Se eles começarem a fazer aqueles jogos, eu só pulo. Eu gosto dos jogos. Nunca pulei nada do Wanda. Mas
Eu ouço Wanda. Ah, sim, desculpa te atrapalhar, mas esse bagulho que eles fizeram no Bananada, esse último episódio. Não ouvi ainda. Não? O Bananada pagou, aparentemente, pra eles irem lá e gravar legal. um bagulho Eu nunca fui contra as pessoas fazerem publicidade. Não, eu também não, mas, tipo assim, eu nunca tinha pulado Wanda, só que eu pulei nessa parte. Foi... Porque, tipo assim, eu não queria ouvir sobre um festival que eu não fui, etc, Sim. etc. Eu Talvez não interesse a alguém, mas, eu não sabe, eu acho que... inclusive eu ouvi o Fred Fagundes falar sobre publicidade no podcast. E ele falou que dá pra ser tão sutil pra encaixar, e eu comecei a pensar nisso. Que é tipo assim, fazer um bloco patrocinado por tal empresa, fazer um post... Enfim, eu acho que não precisava fazer um bloco sobre, tipo... falar sobre ir lá gravar, enfim, mas devem ter pagado bem. Não é uma crítica. Eu não ouvi, eu não posso falar porque eu não ouvi. Enfim, eu não ouvi ainda. Vai lá, continua na lista. O Imagina eu ouço quase todos, um ou outro eu não ouço, mas eu ouço quase todos os Imagina. Imagina juntas, né? O Jogabilidade eu ouço, mas não os de games, porque eu abandonei o games, porque ficou muito caro. Não tem mais como jogar videogame nesse país, é impossível. Aí eles fazem assim, eles têm o conteúdo games e o conteúdo não games. Sim, não, eu conheço, eu fui lá ouvir uma hora. E aí eu ouço os não games e de vez em quando tem alguma coisa que me interessa muito no games, eu ouço ainda. Que mais que eu ouço? Nossa, sem o celular é difícil, né? Demais. Eu com certeza vou esquecer alguém, gente. Não, eu esqueci pra caralho. Anticast, eu ouço todos. Eu também. Eu não ouço todos. Eu ouço todos. Eu ouço todos. O Decréptos eu não ouço todos, mas eu ouço a maioria. É o mesmo caso comigo. Muito difícil eu pular, na real. Só quando eu acho o tema muito chato. Eu pulo os ao vivo, eu pulo o tema chato. Tipo, agora saiu um Decréptos Recomenda. Eu gosto. Eu não quero ouvir eu gosto bastante. As recomendações do João Carvalho. Tudo que eu quero na minha vida é ouvir as recomendações. João, por favor, me manda um abraço. Que mais que eu ouço? O que eu já falei? Eu tô levemente desidratado já. Um milkshake chamado Wanda. Você falou do Jogabilidade. Continua. Cara, tem mais coisas que eu ouço. Eu só não vou conseguir mais. Tem um podcast do Mimimídias, cara. Tá bom. Que não é tão grande, eu acho que é legal falar. Tem esse canal no YouTube de vídeos e ensaios, que é o Mimimídias. Ok. E aí eles lançaram um podcast. Ok. Ah, sim, importante falar do Laurinha Lero agora, do Respondendo em Voz Alta, que é muito bom. Muito bom. Você ouviu o último dela? Ela falando, nossa, como que eu fiquei tão famosa, não sei o que, o Estadão tá me indicando. Sério? A Folha tá me indicando. Sim. Meu Deus. Não sei. Porque é genial, é genial. É muito bom. Essa menina é genial. É muito bom, realmente é muito bom. O que ela faz? Como assim, o que ela faz? Vida. Ela faz faculdade de teologia. É isso? Agora eu não Parece sei que se ela fala que ela trabalhou com rádio. Deve ser. Eu fiquei me perguntando qual que é a idade dela. Ela parece ser meio jovem. Acho que 21, 22. Quem que é 21 e trabalha com rádio? Se eu tivesse continuado no ramo, talvez hoje... sério. Porque, tipo, eu comecei bem cedo, né? Tipo, se eu chegasse numa rádio e falasse assim, e aí, bora? Acho que eu estaria nessa vibe ainda hoje, talvez. Sei não. Inclusive já pensei em falar, e aí? Sim, tem. Mas nunca fui. Que mais? Você falou 500, eu falei 2. As pessoas vão achar que eu não ouço podcast. Não, eu sei que você ouve e, tipo, eu teria como eu falar milhares. Tipo assim, eu ouço bastante o Chorume também. Não ouço. Tipo, vai aparecendo na minha cabeça. Gente, realmente, mais de 200 podcasts eu realmente não... Eu gosto muito. É muito difícil, não lança direto. Eu gosto muito do Além do Óbvio, do Caio Corraine. Não conheço. GugaCast, você ouve? Ouço. Não gosto. Eu gosto. Ouço. Cara, mas eu ouço muito por causa do Corraine, porque o Corraine era do Jogabilidade e ele saiu do Jogabilidade porque ele tava tendo problema com edição e tal. E eu sinto muito saudade do Corraine, cara, ele é muito legal. E aí, ele parece que agora, em breve, ele vai lançar um podcast sobre Evangelion e eu vou ter que ver Evangelion. Ok. Eu vou ter que ver. Tá bem. Então, tá vendo? A gente não falou só mal de pessoas nesse podcast. Não, acho que não. A gente falou bem de pessoas também. A gente não falou tão mal assim das pessoas. Mas futuramente a gente pretende Não, falar. falei mal do cara do Café Brasil. Aquele cara é um merda. Se alguém puder assassinar ele, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Você tá começando mais um Café Brasil. Ai, caralho.
Muito bom. Eu contei pra você o quão irritado eu fiquei, né? Num episódio X que Mas você ouviu os errados. Ele tem uns muito bons. Não, nada que aquele homem fez na vida dele é bom. Enfim. Que mais? Vamos ver se eu ouço mais alguma coisa. Não, eu não sei. Vai perder totalmente o ritmo. Eu acho que a gente deveria ter... realmente vai perder. A gente deveria ter feito uma lista. A gente foi burro, 10 podcasts, sabe? Isso é o quão profissional a gente é. Exatamente. A gente não pensou nada, a gente tá meio bêbado no momento. Eu não comi E ainda. o João não almoçou. A gente tá gravando o quê? 2 da tarde, 3. E eu tô bêbado, comi um pão, um lanche natural. Nossa, meu sonho. E bebi cervejas. Eu comprei um doce hoje. Porra, tá R$4 ali no Flor do Vale. Eu comprei um doce já. Eu não aguentei. Então, lá no Flor do Vale, lá dentro da geladeira, tem uns pães, uns lanches naturais. Nunca vi. Então, eu também nunca tinha visto, mas é muito barato. É tipo R$3,50, R$3, R$4,50. Agora é a parte do fade out do podcast que a gente só começa a falar de outra coisa. Não sei, a gente vai terminar? Não sei. O que você acha? Não sei, eu acho que assim... Falta alguma coisa? Não sei. Enfim, o que eu ia dizer é que, tipo, daria pra gente falar muito mais coisa de podcast, mas eu não quero que seja uma coisa meio informativa, tipo... Não. Ó, já tipo, deixando claro aqui, isso aqui vai ser fútil. Vai ser idiota. Totalmente. Talvez a Mas gente... é que o problema é que às vezes a gente vai soltar uma informação, tipo assim, nada a ver, aí a gente vai seguir essa linha e de repente a gente vai falar de... Talvez, eu já falei isso pro Gustavo, ele não quis acreditar em mim, porque ele tem um ego muito grande, mas talvez a gente seja completamente entediante. Se a gente for chato, eu peço perdão a todo mundo que estiver ouvindo esse podcast. A gente é muito legal, vocês vão gostar da gente. Eu não acho não. Eu acho que a gente não é tão interessante assim. A gente é. Eu não acho não. Claro que é, porra, vai dar milhares de ouvintes aí. Se a gente fosse tão interessante, eu teria milhares de amigos. Que eu não tenho nenhum, então você tem um ponto. Eu tenho um ponto, cara. Vamos terminar isso daqui? Tá, vamos terminar. Não precisa de um final. Não, eu acho que é interessante a gente falar, tipo... Eu sou muito fã do fade out. Não, eu não quero fazer fade out. Eu queria falar que, tipo... Não, a gente pode fazer um fade out depois, mas deixa eu só dar um disclaimer. Que a gente tem redes sociais... Que é Instagram... Nossa, você tem que falar no começo, Gustavo. Não importa. Tá, vai, agora fala. Fodeu. Então eu vou ter que falar alguma hora. A gente tem instagram.com/indigentespodcast, ou você pode procurar Indigentes Podcast no Instagram. E a gente tem Twitter. Eu pensei em fazer um Facebook, mas tá tão decadente. Foda-se. Mas eu vou fazer, mesmo assim. Qualquer hora vai surgir um Indigentes Podcast no Facebook. Porque tem uma galera no Facebook ainda. Vai que uns tiozão começa a ouvir a gente e tal. Eu acho importante espalhar. O que? Você que sabe. Enfim, tem o Twitter, IndigentesPod, @IndigentesPod. Tem o Gmail, que é Indigentes. A gente vai ler e-mails? Não sei, mas se alguém quiser mandar alguma coisa... Tá bom, se você mandar... eu vou ler. A gente vai responder. A gente vai responder ou talvez ler, se for interessante demais. Ok. Justo. Não é? Tipo, assim? Ou então comentar sobre... Não, a gente vai comentar. Eu garanto que a gente vai comentar sobre. É impossível que esse podcast exploda. Eu discordo do João. Completamente. Gustavo, a gente é muito entediante, eu acho. Não acho. Não, pra gente a gente é incrível, não, mas pras outras pessoas. Também, você vai ver. Isso é uma coisa que eu aprendi. Ó, vocês estão vendo que eu tô crendo no podcast. O João não. Então, tá aí. Enfim. Dá pra seguir lá nas redes sociais, dá pra mandar um e-mail. Humanidade, eu vou ter no podcast. Deixa eu repetir o e-mail, que é indigentespodcast, indigentes, que é tipo no plural, indigentes. É tipo quando um mendigo morre e aí ninguém sabe quem ele é. Aí ele é um indigente. Porque a gente tem essa coisa meio miserável. Não, é porque a gente não é ninguém, a ideia foi essa. Não, então, mas essa coisa miserável, ninguém, se a gente morrer aqui no interior do Mato Grosso do Sul... Ninguém vai se importar muito, assim. Vai se importar muito, assim. Vai ter que pagar um translado lá pra São Paulo. Mas se quisesse me deixar aqui, mãe, se você tá ouvindo isso... Não, eu não quero. Caso eu morra, pode me jogar no rio, eu não me importo. Eu tô morto. Mãe, se você estiver ouvindo isso daqui, eu não quero um velório católico, não quero que tenha uma cruz. Ela vai fazer. Não, claro que ela vai fazer um velório evangélico, não católico. Católico. Sua mãe não é católica? Minha mãe é católica. Quê? Sim. Sua mãe é católica? Sim. Minha mãe e meu pai. Minha mãe é católica. Meu pai é evangélico. Entendeu? Mãe, eu não quero um velório com cruz e eu nem quero que você cante Noites Traiçoeiras no velório. Ela vai cantar Noites Traiçoeiras. E nem quero Segura na Mão de Deus e Vai. Você já ouviu essa? Já ouvi, não precisa cantar. Enfim,
Manda um e-mail para indigentespodcast@gmail.com. Gmail, gente. Gmail. Se você quiser. E agora sim a gente pode fazer um fade out aí qualquer hora. Mas o fade out tem que acontecer enquanto a gente ainda tá falando. Não, mas a gente ainda tá falando agora. Mas a gente ainda tá falando exatamente sobre isso, porque eu pensei que a gente tem que fazer o fade out sobre alguma coisa, e agora já fez o fade out. Não, ou não. Não, claro. A gente pode seguir a linha e Não, já fez. Então vai parar no... Não, Não, vai parar...